Bom dia, estamos iniciando mais um programa Despertar com Justiça e Paz. E no nosso encontro de hoje, vamos conversar um pouquinho mais sobre a Assembleia Eclesial da América Latina e do Caribe. Nós temos a alegria de contar hoje com o nosso entrevistado, Dom Luiz Fernando Lisboa, ele que já esteve como bispo em Pemba, creio eu, e agora, então, compõe o mais novo regional da CNBB, que é o Leste 3. Bom dia, Dom Luiz Fernando. Bom dia, Daniel. Bom dia a todos aqueles que nos assistem. É uma grande alegria poder estar aqui falando e conversando um pouco. Que bom. Nós temos uma caminhada no Despertar com Justiça e Paz, e a ideia é que hoje nós possamos abordar, então, com o Dom Luiz, toda a espiritualidade, as questões, os temas importantes que nos levam desde a Conferência de Aparecida até mesmo agora esse chamado que o Papa Francisco nos fez, tentando entender. Mas antes de entrar no tema propriamente dito, nós queremos conhecê-lo um pouco mais, Dom Luiz Fernando. Como é que surgiu a sua vocação, primeiro à vida cristã, depois a vocação à vida religiosa consagrada como passionista, né? E aí esse chamado missionário. Conta um pouquinho para nós como que foi brotando essa comunidade, essa vocação na comunidade e, ao mesmo tempo, essa experiência de Deus que o senhor foi fazendo e essa vocação missionária. Nós estamos curiosos também para poder conhecê-lo um pouco mais e poder estar conosco nessa caminhada. Obrigado, Daniel, por essa oportunidade. Bom, eu venho de uma família de pais muito religiosos e nós somos em 12 irmãos, 7 homens e 5 mulheres. E meu pai faleceu muito cedo, e quando eu tinha apenas 5 anos. E minha mãe criou-nos a todos sem casar outra vez, porque não tinha tempo, só tinha tempo para os filhos e para trabalhar. Ela criou-nos sentada numa máquina de costura. Minha mãe foi costureira a vida inteira. E criou-nos a nós, os 12 filhos. Eu tenho 2 irmãos que são paulistas, 4 irmãos que são mineiros, e os mais novos, os 6, somos fluminenses, somos de Valença, no Rio de Janeiro. E desde cedo nós participamos da igreja, com todas as atividades da igreja, mas com a morte do meu pai, os irmãos mais velhos foram para São Paulo e foram morar com familiares. E depois eles praticamente obrigaram minha mãe a ir com os mais novos. Então nós fomos para Osasco, a partir dos meus 8, 9 anos, eu morei em Osasco, em São Paulo, e ali que eu, então, continuei a minha caminhada na igreja, sempre participamos desde o ventre materno, digamos assim. E lá em Osasco, então, eu conheci os passionistas, fui morar numa paróquia passionista, e ali foi desenvolvendo a minha vocação. Nos grupos de jovens, tinha um trabalho muito forte, todos nós participávamos da igreja, das comunidades, e era uma paróquia passionista. Então, eu acabei, no ano de 75, aos 19 anos, entrando no seminário passionista. E ali, com os passionistas, eu fiz toda a minha formação, trabalhei muitos anos na pastoral, sempre gostei muito da pastoral, mas também na formação. Mais de 20 anos eu fui formador, em várias etapas da formação. E depois, como eu alimentava desde jovem, desde o tempo da filosofia, um sonho de ser missionário na África, junto à congregação, eu fui quase que forçando ou incentivando para que nós saíssemos, porque nós somos frutos da missão. O Brasil é fruto da missão, mas nós, na congregação, também somos frutos de missão. Foram os missionários italianos que vieram para cá e trouxeram o carisma, a congregação. Então, eu insistia, nós estávamos fazendo 90 anos de Brasil, insistia que nós devíamos sair, que nós devíamos assumir uma missão fora, etc. Como sempre acontece, havia aquelas desculpas.
somos poucos, temos muito trabalho aqui também há muita pobreza, aquelas coisas todas, mas nós não desistimos e então fomos buscando caminhos. Nessa época, eu fazia missiologia em São Paulo, havia um mestrado de missiologia que era dirigido pelo Paulo Suez. E então, fazendo o mestrado, eu conheci um moçambicano. E aí, conversando com ele, ele me pôs em contato com o bispo da congregação dele, e era exatamente o bispo de Pemba. Então, ele começou a insistir que nós devíamos ir para lá, e etc. E ali começou, foi em 99. E em 2001, eu fui enviado pela congregação, e nós começamos, então, um trabalho lá. Eu trabalhei cerca de 20 anos como missionário na África. Nesse período, na metade, depois de 8 anos, eu vim ao Brasil para ficar 1 ano e acabei ficando 4 anos ali na Arquidiocese de Curitiba, na cidade de Colombo. Fui pároco de uma imensa paróquia, uma paróquia muito popular nos bairros populares, uma paróquia com uma liderança fabulosa, onde eu aprendi muito. E quando estava ali nessa paróquia, em 2013, o Papa Francisco, no início do seu ministério petrino, ele foi eleito dia 13 de março, logo em junho, 3 meses depois, ele me nomeia como bispo de Pemba. Então, eu que já estava para voltar para lá, pela minha congregação, porque eu já tinha ficado 4 anos no Brasil, muito mais do que era para ficar. Eu já havia me colocado à disposição para ir para lá, depois do capítulo, que seria em agosto, mas aí, no dia 12 de junho, o Papa me nomeia bispo de Pemba, para voltar onde eu já estava trabalhando. E fiquei lá em Pemba como bispo por mais de 7 anos, mais ou menos 7 anos e meio. E nesses 3 últimos anos, nós enfrentamos, eu creio que alguns já ouviram, uma guerra muito feroz, uma guerra de terrorismo que continua até agora. Eu continuo acompanhando e rezando pelo povo de lá. Uma guerra que provocou mais de 3.000 mortes já e quase 1 milhão de deslocados internos. Então, a população foi obrigada a sair das suas aldeias, das suas casas. Muitos perderam casas porque foram queimados, muitos foram mortos. E a igreja, nesse momento, nesses últimos anos, e essa experiência eu passei até o início desse ano, está toda voltada para o atendimento aos deslocados. Então, os missionários também tiveram que sair das suas aldeias, algumas missões foram queimadas, casas dos missionários foram saqueadas, igrejas foram queimadas, derrubadas. Então, uma parte da diocese onde os missionários estavam foram obrigados também a sair, também eles são deslocados. Então, toda a igreja está voltada para isso. E a igreja sempre procurou denunciar essa guerra, sempre falou. Foi uma voz que nunca se calou, porque lá eram proibidos falarem os jornalistas e falar sobre essa guerra, sobretudo para fora. E a igreja sempre falou. E houve, então, uma grande acusação, perseguição à igreja. E no final do ano, o Papa Francisco me chamou a Roma, e depois de uma conversa, depois de muita oração e discernimento, ele me transferiu para o Brasil. Eu estou, então, desde o mês de março, 20 de março, na Diocese de Cachoeiro de Itapemirim. E estou muito feliz aqui, uma igreja pujante, uma igreja que tem uma caminhada muito bonita, aqui no seu estado, Daniel, não é? E estou muito contente de estar aqui, fui muito bem acolhido, tenho rezado muito pelo povo de Pemba, pela diocese, tenho feito contato, tenho procurado ajudar naquilo que eu posso, mas agora sou bispo aqui em Cachoeiro, estou muito contente por isso. Que alegria, Dom Luiz Fernando, poder conhecer um pouco mais a sua história, a sua trajetória, e tem gente aqui de Cachoeiro também nos prestigiando, viu, Dom Luiz?
Nós temos aqui a Elisângela, que eu a conheço pessoalmente, Altoé, também um sobrenome que tem muito aqui em Colatina, onde eu estou agora, e as pessoas estão vendo que o meu cenário está diferente, porque justamente eu estou em missão também aqui. Graças a Deus eu tenho meus pais vivos e a gente se reveza enquanto irmãos nos cuidados com eles, e como a gente está em trabalho remoto, né, eu consigo daqui continuar, e à noite eu assumo o plantão de 9h30 até às 6 da manhã, e assim a gente vai contribuindo para que as pessoas que tanto cuidaram de nós, né, possam também ter um pouquinho de cuidado. É muito pouco que a gente pode fazer, mas é muita alegria, né? Também está assistindo a Maria do Carmo, lá de São Luís do Maranhão, a minha esposa lá de Brasília, Jussara, também a Marcília Rocha, lá de Santa Maria, a Cora de Marataízes, aqui o Roberto de Dores do Rio Preto, né? Então, o nosso amigo Laudelino, sempre fiel aqui. Hoje nós temos reunião logo depois da comissão do Laicato. A Sanche Paulo, a Margarida Onofre, que era da nossa comissão de Justiça e Paz, e também da pastoral carcerária, a Margarida Cavalheiro, também lá de Campo Grande, e, salvo engano, a Suzana também sempre está aqui conosco acompanhando. Então, para dizer que nós temos hoje muitas pessoas, a Merionice também está aí se colocando, o Marcelo Porto foi nosso jovem quando eu cheguei. Estou com 31 anos de missão também, Dom Luiz, fiz agora dia 28 de maio, só para citar algumas pessoas que estão aqui conosco. E lá, então, hoje, esse rapaz aí já é psicólogo, já fez mestrado, está fazendo doutorado, e como policial militar foi toda uma conversa que nós tivemos, porque ele é uma das lideranças da Pastoral da Juventude, né? E ele conseguiu se dedicar dentro mesmo da segurança pública a toda essa questão da violência contra as mulheres. Então, para dizer, né, aqui tem declarações de amor também, viu? A Maria Isabel está dizendo que nós chamamos Dom Luizinho, Bel e Nenê de Osasco. Então, o nosso programa tem também esse caráter, né, afetivo e efetivo de poder acolher as pessoas e também demonstrar. E a gente pede às pessoas que estão fazendo parte do nosso programa que também se inscrevam, possam também dar o joinha, porque vai subindo na cotação e mais pessoas acabam podendo chegar no programa depois que ele fica, porque a gente grava o programa e ele permanece depois como um instrumento de formação. E é nesse espírito, então, missionário, Dom Luiz Fernando, que eu queria que a gente pudesse entrar um pouquinho agora na temática de Aparecida, na verdade, né? Aparecida porque, na verdade, é um documento, os bispos do CELAM tinham pedido ao Papa Francisco, né, para fazer uma nova conferência eclesial, e nós somos herdeiros, né, aqui na Diocese, antes de Vitória e depois Colatina, de toda uma caminhada. Eu falava aqui, eu sou catequista desde os 9 anos de idade, aqui na Eclesial de Base, onde me forjei, e a gente tinha, então, estudou os rascunhos da catequese renovada, todos esses documentos que fizeram parte, então, pós-Medellín, Puebla, e toda essa caminhada, né? E a gente pergunta, né, nessa perspectiva dessa história, né, o documento de Aparecida, como é que ele foi recepcionado? Que elementos o senhor poderia destacar dessa sua experiência de vivência, tanto na Igreja do Brasil, né, como na experiência missionária? É um pouco dessa, porque o Papa Francisco coloca que a base para a nova Assembleia Eclesial é o documento de Aparecida, né? Então, seria interessante, e aí muitos dizem que depois o Papa Francisco, na Evangelii Gaudium, recepciona praticamente todo o documento de Aparecida. Aborda um pouco essa situação, então, da recepção, os desafios para essa recepção também, o que a gente tem que rever enquanto igreja, enquanto prática de cristãos leigos e leigas, né? Quais são os chamamentos que a Aparecida faz e que ainda são desafiadores para a nossa caminhada de igreja. Por favor, Dom Luiz. Ok. Daniel, é muito importante ter presente que a Aparecida foi a 5ª conferência. Nós tivemos, e eu vou citar pelo menos as outras conferências, nós tivemos a primeira conferência no Rio de Janeiro, que foi em 1955, e ela foi importante para a articulação dos bispos aqui da região. Gerou depois a criação do Conselho Episcopal Latino-Americano, o CELAM. Depois nós tivemos a Conferência de Medellín, em 68, que foi na Colômbia, na cidade de Medellín.
E essa conferência foi um marco para a Igreja na América Latina. Ela trouxe à tona a opção preferencial pelos pobres e também as SEBs, as comunidades eclesiais de base. Foi uma conferência que deu umas balizas muito importantes para a Igreja na América Latina, além dos bispos insistirem na necessidade de se criar uma ordem social mais justa, sem a qual a paz seria ilusória. Vamos lembrar que, nesse tempo da Conferência de Medellín, havia na América Latina todo o militarismo. Muitos países estavam dominados pelos militares. Era a época das ditaduras militares, né? Ditaduras militares, exatamente. Nós, aqui no Brasil, nesse tempo todo, estávamos também sob a ditadura militar. Depois, em Puebla, em 79, que trouxe uma maior articulação da evangelização com os direitos humanos. Foram conferências assim importantes, cada uma teve a sua importância, com a libertação e com a dimensão política da fé. Puebla ajudou-nos a ver isso, além de reafirmar a opção preferencial pelos pobres. Acrescentou também a opção pelos jovens. Nós lembramos, nós que temos uma caminhada, lembramos disso. E tudo isso baseado na comunhão e participação. São duas palavrinhas muito importantes, comunhão e participação. Puebla trouxe isso, que ajudou muito a igreja. Inclusive, esse foi o tema do meu trabalho de mestrado, de pastoral, comunhão e participação. Depois, em Santo Domingo, em 92, reafirmou a opção pelos pobres e pelos jovens, mas também assume a questão da enculturação, né? O diálogo para se aproximar das culturas onde a igreja está inserida, etc. Nesse tempo, 92, havia um momento de conservadorismo muito grande. A conferência de Santo Domingo foi muito difícil. Nós lembramos, naquela época, as tensões que havia em torno dela. E depois, Aparecida, em 2007, onde o cardeal Bergoglio, que é o Papa Francisco, foi o redator-chefe dessa conferência. É muito importante frisar isso, porque o Papa Francisco, ele não só ajudou a construir a conferência, mas ele foi o redator principal. E uma conferência que reafirmou os valores da igreja, como a opção preferencial pelos pobres, a centralidade da palavra, não é? Lá em Aparecida, o protagonismo dos leigos e leigas como discípulos e discípulas missionárias de Jesus. E isso foi uma referência indispensável para a igreja atual. Então, a Aparecida, ela foi de uma importância tal que o Papa Francisco, ele que veio do fim do mundo, como ele mesmo disse, né, da América Latina, ajudou a igreja a ser menos eurocêntrica, porque a igreja estava muito voltada para a Europa. Os papas, em geral, eram europeus, com raras exceções. Então, o Papa vai da América Latina e leva a Aparecida para dentro da igreja, né, para a Igreja Universal, a ponto de, como você mesmo citou, levá-la para dentro da Evangelii Gaudium. Se nós olhamos o documento do Papa Francisco, Evangelii Gaudium, ele não só leva a Aparecida para dentro do documento, mas ele cita várias conferências do mundo inteiro, conferências africanas, asiáticas, europeias, latino-americanas. Então, ele traz essa colegialidade que é tão importante, que é uma das pérolas do Concílio Vaticano II, a colegialidade e a sinodalidade. Então, o Papa Francisco traz isso para dentro da igreja. Um Papa que veio da periferia, então leva a periferia para o centro, digamos assim, não é? E tudo que a periferia produziu, tanto na América, como na África, como na Ásia. Então, a Conferência de Aparecida é importante nesse sentido, porque o Papa leva para dentro da igreja as conferências que aconteceram aqui, elas também são magistério. O magistério da igreja não é só
aquilo que se produziu no Concílio Vaticano II ou nas encíclicas, etc. Também as conferências episcopais têm essa obrigação do magistério. Então, aquilo que se produziu aqui é tão importante quanto os outros documentos da Igreja. E o Papa transporta daqui para a Igreja, ou melhor, mostra para a Igreja a importância desses documentos. E leva a contribuição da América Latina para dentro da Igreja Universal, para a Igreja Católica Universal. Então, nós podemos citar muitas coisas do documento de Aparecida que ajudaram e que ajudam aí ainda a Igreja nesse tempo que nós estamos vivendo. E é tão importante que agora o Papa quer levar a conferência, ou quer retomar a Conferência de Aparecida, o documento, aquilo tudo que ela produziu, para essa Assembleia Eclesial. Então, nós temos ainda muito que rever de Aparecida, muito que retomar esse documento e as conclusões para trabalharmos nas bases, nas nossas igrejas particulares. Temos um caminho longo pela frente. Que bom, Dom Luiz Fernando. Aqui está acompanhando conosco o nosso querido Carlos Signorelli, e ele nos recorda aqui no bate-papo que ele, juntamente com Marilza, então presidente do CNLB, também estiveram presentes na Conferência de Aparecida e teve todo um acompanhamento. Nós construímos, como também o fizemos para o Sino da Amazônia, uma tenda, a partir da qual a gente procurava dialogar, conversar. Muito bom. Obrigado, Carlos Signorelli, pelo acompanhamento, e também aqueles e aquelas que sempre conosco têm acompanhado os programas. Eu destaco aqui a Socorro, lá de Tocantins, a Elza, são assíduos aqui no nosso programa. No caso da Socorro, ela é franciscana recoletina, na verdade, né? E tem abraço para o senhor aqui do Guido Lopes, tem desejo que Deus continue abençoando o senhor. Bironice Moreira Amorim, Dom Luiz, meu amigo e irmão, quantas saudades temos de você, lá de Osasco também coloca. Padre Gianfranco, da Pastoral Carcerária, Ana Maria de Ji-Paraná, Rondônia, né? Martim, que lá de Barreiras também está acompanhando nosso programa da Rede Brasileira, né? O Antônio Abílio também. Então, o Carlos Signorelli, por fim, saúda e coloca que a Conferência Aparecida destacou durante o seu evento no primeiro Seminário Teológico Latino-Americano, com a presença de 17 países e a Tenda dos Mártires, né? Pelas comunidades eclesiais de base. Agora, Dom Luiz, vamos colocar um pouquinho de calor nessa discussão nossa. Os bispos, a presidência do CELAM foi pedir ao Papa uma conferência episcopal. O Papa pediu que fosse feita uma assembleia eclesial. Quer dizer que nós estamos sem cumprir a tarefa de casa? Será que a gente, então, ainda tem coisas para revisitar em Aparecida, né? Então, quais foram as questões que o Papa levanta quando ele propõe uma assembleia eclesial, né? Quais foram as principais inovações que a gente pode reconhecer em Aparecida? O senhor já começou a dizer algumas delas, né? Mas essa questão, e agora melhor ainda, vou mais explorar o senhor ainda no sentido positivo da palavra, já que seu mestrado foi na área de participação, é uma grande questão para nós, né? A gente sente na Igreja do Brasil, e percorrendo a escuta que fizemos enquanto rede brasileira, que em muitos lugares ainda é o padre que manda tudo na paróquia, quer dizer, parece que os leigos e leigas ficam numa posição infantilizada, esperando autorização, reconhecimento. Então, assim, quais são as maiores dificuldades, né, para a gente viver realmente essa Igreja Povo de Deus, né? Essas questões ainda são muito desafiadoras para a Igreja, né? Que questões nós temos que superar e que a Aparecida, de alguma forma, lança luzes para nós. Vou chamá-lo de Dom Luizinho agora também, tomando a liberdade. Esse é um apelido de família, e lá em Osasco, como era conhecido como Padre Luizinho, alguns ainda me tratam assim. Daniel, Aparecida, ela foi uma conferência diferenciada pelo fato dela ter sido feita em Aparecida, que é um santuário nacional, que é um lugar que acolhe muita gente. Ela teve, ao redor da conferência, houve muitas conferências, não é como você acabou de citar aí, as tendas de tal grupo, tenda do outro grupo,
os grupos iam conversando, fazendo a conferência, participando da conferência e alimentando os teólogos e os próprios bispos daquilo que eles conversavam, daquilo que eles falavam, da visão que eles tinham da nossa igreja. Sem contar que os bispos, nos momentos de celebração, tinham contato com o povão em Aparecida, não é? Então, isso também ajuda muito, não é? Que não seja uma conferência fechada, a portas fechadas, mas uma conferência que também é aberta à igreja. Então, isso penso que já foi um passo que a Aparecida deu. Agora, o Papa quer mais. O Papa quer mais. O Papa quer mais. Quando os bispos foram, quando o Celan foi pedir a ele se não seria o momento de uma nova conferência, porque as conferências elas são feitas, nós vimos, 55, depois 68, 79, 92, diferença entre 12 a 14 anos de uma conferência para outra. E de Aparecida para cá nós já temos 14 anos. Então seria o momento de uma nova conferência. Quando os bispos foram apresentar isso para o Papa, ele disse não. Não, e claro que na visão dele, Aparecida precisa ainda ser revisitada. E uma conferência, assim como um sínodo, muito mais ainda um concílio, ele leva anos para ser digerido, para ser trabalhado, para ser colocado em prática. Veja o Concílio Vaticano II, já passaram 50 anos e o Papa Francisco agora está trazendo algumas situações do concílio que não tinham ainda entrado muito fortemente na igreja, sobretudo a questão da sinodalidade, que eu penso que nós ainda vamos falar em algum momento. Mas então, Aparecida, o Papa nos deu essa lição de casa. Opa, ao invés de fazer uma nova conferência, que é mais dos bispos, é melhor fazer uma assembleia muito mais abrangente, não é? Que envolva todos a realidade latino-americana, mas todos os que são igreja. E nós todos somos igreja. Igreja não são os bispos. Todos nós somos igreja. Então, essa primeira assembleia, o Papa quer com isso que haja um envolvimento muito maior, como ele quer também para o sínodo, que vai acontecer em 23. Ele quer um envolvimento das pessoas, que todos participem, que todos deem as suas ideias, coloquem a sua visão. Então, retomar a Aparecida e toda aquela riqueza que foi Aparecida, o discipulado missionário, não é? Os desafios que a Aparecida traz, o lugar da palavra, porque nós falamos muito em Bíblia, não é? Mas palavra e a palavra, não é? É mais do que falar de Bíblia. Eu posso falar, citar todos os livros da Bíblia, saber de cor, mas qual o lugar da palavra na igreja, na minha própria vida? Quanta gente ouve textos bíblicos, mas aquilo não muda nada na sua vida, não transforma. Então, recuperar o lugar da palavra é muito importante. E o discipulado missionário, uma igreja adulta, onde todos são adultos, onde ninguém seja tratado como criança. Os leigos não são crianças, são batizados, são igreja e têm que dar a sua opinião, têm que participar e não ficar, tem que buscar o seu lugar, não também ficar esperando. Nós não podemos, né, nesses tempos que nós estamos vivendo, admitir ou aceitar que a igreja seja clericalizada, ou seja, que tudo seja centrado no clérigo, no padre ou no bispo, seja lá o que for. Infelizmente, durante alguns anos, nós tivemos uma clericalização também dos leigos. Há muito leigo clericalizado. E essa mentalidade precisa mudar, não é? Assim como há padres clericalizados, há também leigos. Os leigos precisam buscar o seu espaço. Os padres precisamos entender que a igreja não existe sem os cristãos e cristãs batizados. Então, trabalhar mais a colegialidade,
decidir as coisas em assembleias, pequenas assembleias nas comunidades, assembleias paroquiais, assembleias diocesanas. Não devemos ter medo de ouvir as pessoas, de deixar as pessoas participarem. Deixar é uma palavra um pouco ruim, né? Não somos nós que deixamos. A igreja, ela é toda, não é? É um conjunto, cada um tem a sua missão dentro da igreja, e uma não é mais importante que a outra. Eu gosto muito de dizer isso, olha, a função do Papa não é mais importante que a do catequista não é mais importante que a do animador de comunidade, do que a do bispo, do que a do padre. Todos nós temos a nossa função, a nossa missão dentro da igreja, cada um deve respeitar a função do outro, e nós juntos tentarmos construir essa igreja que o Papa Francisco está nos ensinando, está nos mostrando, está resgatando, na verdade. Aquilo que o concílio já disse, deu uma abertura, aquilo que os documentos da América Latina que produziram as conferências já disseram, e os últimos ensinamentos do Papa Francisco, as suas encíclicas ou cartas encíclicas, têm aberto a igreja para ser uma igreja em saída, uma igreja que não fique voltada para si mesma, né, para si mesma, mas que vá ao encontro das pessoas. Nesse espírito, então, de poder assumir com maturidade, né? Eu sempre, quando falam de Aparecida comigo, vem a ideia de discípulos missionários, discípulas missionárias. E eu faço questão de falar no masculino e no feminino, porque é bem isso mesmo, né? É uma convocação para que todos e todas possamos ser igreja, acontecer, e eclésia é a palavra latina, ou grega, não sei, para assembleia, né? Então, a igreja é, sobretudo, essa assembleia, e essa provocação que o Papa Francisco nos faz é muito importante nesse sentido de sermos chamados a sermos verdadeiramente essa igreja, toda ela. E aí o senhor tocou num tema que agora eu acho que é o central para a gente poder conversar aqui, Dom Luizinho, justamente, né? Como que a gente vai fazer essa participação na prática, né? Como que a gente pode ser realmente uma igreja sinodal? E aí eu pergunto, eu tive, como missionário que sou, também na assessoria da Rede Eclesial Panamazônica, vivimos a experiência cairótica, né, de Kairós no Sínodo da Amazônia, né, quando a gente pôde escutar as pessoas, comunidades, e não é só escutar com os ouvidos, é com jeito, né? Eu lembro muito de uma escuta que me marcou lá em Marabá. Nós tínhamos organizado um encontro, tinha 1.780. Eu aproveito para mandar um abraço para a irmã Zélia, para toda a equipe do CIMI lá que estava junto, e nós tínhamos feito todo um esqueminha com horários e tudo mais, né? E no acontecer, as questões que a gente realmente foi abordar foi só no terceiro dia. A lógica dos povos tradicionais não é a mesma lógica nossa. Então, primeiro, a grande escuta foi aprender o ritmo, o jeito, né? Então, eu quero trazer, então, esse testemunho e também lhe provocar, porque eu acredito, quando o senhor falava em trazer a periferia para o centro, né? O Papa do fim do mundo, eram coisas muito similares às que ele falava sobre a Amazônia também, né? A Amazônia parece que fica lá no extremo do Brasil, não, né? A Amazônia é o centro do mundo também, né? Então, um pouco essa correlação. Afinal de contas, Dom Luizinho, como é que a gente vive essa sinodalidade, né? Como que essa experiência pode ser vivenciada? Tem temas proibidos para a Assembleia Eclesial? Não tem? Como que se faz essa participação, essa presença, afinal de contas, para a Assembleia Eclesial? E aqui, então, as participações só se multiplicam, Dom Luiz, né? Aqui, então, mais abraços para o senhor aqui, a Silvani Kramer também manda abraço, a Gisele Ferreira repercute: a palavra na igreja seja acolhida e escutada, com mais amor e menos julgamento, né? A Doris Rodrigues coloca: essas palavras soam como bálsamo, as palavras de Dom Luizinho, para os nossos ouvidos. Como seria bom que a metade do clero pensassem assim. Então, está enfrentando também essa questão do clericalismo, que, como o senhor abordou, não é só dos ordenados, né? Dos bispos, dos ministros, dos diáconos, é também uma mentalidade. E Dom José Eunilton aqui também, lá de Itacoatiara, vem prestigiar o senhor aqui na audiência do programa, justamente saudando essa
esse é o caminho da igreja como povo de Deus, com ministérios diversificados, né? Então, também, Maria do Carmo, lá de São Luís, que lindo e tão importante, senhor bispo, o senhor falando sobre os leigos como parte do povo de Deus, né? E Dom Luiz Fernando, com sua visão ampla de vida missionária, nos ensina cada dia, dito pela diocese, né, de Cachoeiro, pelos que estão ali na audiência, sobre as verdadeiras atitudes de um cristão e da igreja em prol dos pobres, né? Muito bem colocado, as palavras sobre sinodalidade, o Carlos Signorelli repercute, e finalmente a Valéria Bressan coloca, né, justamente a sua presença, também dá o seu bom dia. Então, ou seja, o tema, o senhor esquentou a conversa, Dom Luizinho. Sinodalidade é o tema e clericalismo é o desafio. Como participar da Assembleia Eclesial? Pois nós estamos num momento agora muito importante, que é o momento da escuta. Talvez tenha apanhado a muitos de nós, assim, com certa surpresa, porque nos apertaram primeiro no tema, era até o final de junho para participarmos, mandarmos as nossas respostas, mas agora esse tempo foi ampliado até o final de agosto. Então, nós temos aí ainda uma parte do mês de junho, todo o mês de julho e o mês de agosto, para participarmos. É o momento da escuta. Que momento é esse? É um momento em que todos nós da América Latina, grupos de leigos, pessoas individuais, comunidades, pastorais, podemos participar dando a nossa opinião. As dioceses todas têm procurado orientar os seus diocesanos, as pessoas da diocese, de como participar. Então, é possível, acessando o link, né, da Assembleia Eclesial, responder às demandas, né, da Assembleia e poder dar a nossa opinião. É muito importante esse momento da escuta. Na verdade, a escuta vai ajudar no ver a realidade. Como é que nós estamos vivendo a nossa igreja nesse momento aqui na América Latina? Qual foi a recepção de Aparecida? O que é que nós precisamos ressaltar de Aparecida? Quais os passos que nós ainda não demos? E como você disse, esse momento de escuta é muito enriquecedor. Nós, às vezes, e quando eu digo nós, eu digo as lideranças que têm um pouco de formação, que estão acostumados a dar formação, às vezes nós falamos muito e ouvimos pouco. Então, é muito importante para toda a liderança, lideranças dos leigos e leigas também, ouvir o povo. Ontem eu estava num encontro aqui na diocese com os padres, diáconos e leigos afrodescendentes. E ontem foi o terceiro encontro e foi um momento de escuta. Então, cada um poder falar. E quanta riqueza que saiu, sabe? Quantas pessoas puderam falar, mostrar os seus sentimentos, dizer as suas preocupações. Quando a gente se abre para ouvir, nós muitas vezes mudamos aquilo que a gente ia falar, sabe? Muitas vezes o ouvir o outro nos faz nos recompor, nos recolocar, nos ressituar. Então, na verdade, esse momento de escuta é fundamental. Ninguém pensa, minha voz não vai ser ouvida, a minha voz não vale nada. Todas as vozes contam, todas as pessoas contam, porque com o Papa Francisco, essa igreja mais em assembleia, mais colegial, mais sinodal, quer mostrar justamente isso. A voz de todo mundo conta, a opinião de cada um é importante. Então, eu insisto para que nós participemos, formemos pequenos grupos, respondamos às demandas da Assembleia, às perguntas, e procuremos dar a nossa opinião. Aqui, em nossa diocese, nós já mandamos uma orientação geral, assim como todos os bispos estão procurando fazer, para que haja uma participação muito maior e quando a Assembleia se reunir, porque ela vai ser na Cidade do México, a Assembleia, e ela vai ser, ao mesmo tempo, presencial, então, uma parte da igreja de toda a América Latina, e não só bispos, também leigos, religiosos,
leigas, e vai ser uma parte também da participação pelas redes sociais. Então, ela vai ser ampla em vários sentidos, mas vai ser muito importante aquilo que chegar lá. É claro que há uma equipe que recolhe tudo isso, que trabalha, e essa equipe vai ter o cuidado de dar atenção a tudo aquilo que vier. Às vezes, uma intuição vem lá de uma comunidade que está lá mais longe de nós, mas é uma intuição importante para a igreja. Né? Jesus, ele ouvia tanto as pessoas, e Jesus, aos poucos, também mudava. Eu gosto muito daquele texto do encontro de Jesus com aquela mulher, quando ele a provoca, ela pede ajuda, e ele diz assim, não é Da possível lançar, Samaritana, não, lançar pão aos cachorrinhos, não é? a cananeia. A Cananéia. Então, ela dá uma resposta para ele que é impressionante, não é? Então, ele ali retomou, não é? Retomou, aprendeu também, não é? Aprendeu também, e quanto nós podemos aprender com os mais simples, com os mais pobres, com aqueles que acham que não podem, não é? Ou que não são, mas que, na verdade, na igreja, todos podemos, todos somos importantes, todos somos igreja. Então, é importante esse momento de participação ampla que os bispos, que os párocos provoquem, não é, dentro das suas igrejas, essa participação que vai ser muito importante. Que bom, então nós temos aí, eu também aproveitei, Dom Luiz Fernando, para colocar no bate-papo, então, já o site para as pessoas se inscreverem, né? E aí poderem participar. Também coloquei o documento aqui, o link para o documento simplificado, né? Que retoma essa retomada que nós fizemos de Aparecida, para as pessoas se informarem. E lá dentro, depois do próprio site, em português, tem o guia metodológico também, que aí é importante. As pessoas que se inscreverem podem se inscrever também em nível individual, mas também podem fazer escutas coletivas, né? Eu aproveito até para divulgar, hoje à tarde, enquanto pastorais sociais e organismos vinculados à Comissão Episcopal Pastoral para Ação Sociotransformadora, né? A dita Comissão 8, Comissão das Pastorais Sociais da CNBB, vamos fazer um treinamento com secretários e secretárias das coordenações nacionais de organismos, justamente para aprenderem, né? Ou a gente fazer uma troca de experiência de como tornar esse processo um processo cada vez mais eficaz e competente, né? E é isso que eu queria justamente perguntar, né? Se o senhor puder, então, agora dizer um pouco qual é o prazo, né? E também eu já ouvi falar, mas isso não tem riscos, né? E se essa turma toda que tem atacado o Papa Francisco vier para dentro da Assembleia Eclesial, vamos fazer o quê? Como é que vai ser isso, né? E, ao mesmo tempo, então, qual é essa possibilidade que nós temos, né? E será que a gente poderia também envolver as universidades, né, nessas questões, as organizações da sociedade civil, que o Papa Francisco, o senhor mesmo abordava isso, né? Ele dialogou com os movimentos sociais, né? Esse momento também tem essa possibilidade desse diálogo, né? Então, são questões que são levantadas aqui e, mais uma vez, no bate-papo aqui está rendendo pra caramba todas as questões referentes a assumir esse papel de cristãos leigos e leigas, né? Quer dizer, uma pessoa, então, pode fazer com o seu grupo, com a sua equipe, com a sua pastoral e colocar dentro da plataforma. É isso mesmo, Dom Liseu? Então, para a gente poder fazer essa última rodada de informações e também um pouquinho me chamou a atenção, e daí até que brotou o convite, quando a gente participou lá, salvo engano, ainda em maio, né? Do momento que a CNBB fez, e o senhor falava dessa espiritualidade, né? Então, um pouco, se eu pudesse abordar tanto essas coisas mais práticas, mas também com que espírito a gente vem participar, porque a gente sabe que tem muitos temas difíceis, né? A acolhida a todas as pessoas da comunidade para enfrentar essa LGBTfobia, como a gente chama, né? Todas essas questões da participação das mulheres, o enfrentamento do racismo, né? Como tudo isso também a igreja precisa, como o senhor falava da experiência aí da escuta dos padres e das religiosas e que são os leigos e leigas negros, né? Então, também essa questão, né? Também Elisa, do CNB da Diocese de Barra do Piraí e Volta Redonda, marca a sua presença.
E assim, então, a gente vai caminhando quase já, meu Deus, o tempo voa quando a gente está aqui conversando, para a gente poder abordar esse tema. Então, como participar da Assembleia Eclesial e com que espiritualidade? Tem riscos? Como é que o senhor nos... Tem riscos, sim, e só que o Papa Francisco, vamos lembrar que ele disse que prefere uma igreja na rua que seja atropelada do que uma igreja que fique dentro, autorreferencial, olhando só para dentro, para o próprio umbigo. Então, não devemos ter medo do debate, da discussão, das ideias divergentes. A riqueza da igreja está justamente nisso, né? Na diversidade. É claro que nós devemos criar comunhão ao redor do nosso pastor, ao redor do Papa Francisco, daquilo que ele propõe, porque ele não está ali por acaso, não é? Não está ali por acaso, não foi ele que quis estar ali. Então, devemos fazer um trabalho de criar essa comunhão, mas a participação é livre e não devemos ter medo dessas pessoas que participam, que querem remar contra a corrente, não é? Que criticam. O Papa Francisco está muito seguro, não tem medo de críticas, e nós também não devemos ter. Não é? O Papa Francisco tem dado passos muito importantes na Igreja. Por exemplo, ele já convocou 3 encontros com os movimentos populares, Eu tive a graça de ser convidado para o 3º encontro com os movimentos populares, que foi lá em Roma. Éramos 6 bispos só e 300 pessoas do mundo inteiro, pessoas, catadores de papel. Lá nos encontramos, Dom Luizinho. Nos encontramos, lá exato. nos encontramos. Exato. Então, esses encontros que ele tem promovido com as grandes religiões, esses passos espetaculares que ele deu, né? Nós não podemos ficar fechados em nós mesmos e acharmos que nós somos a cereja do bolo, né? Nós, Igreja Católica, precisamos conversar, dialogar com o mundo, com a atualidade. Então, não ter medo da participação. E quanto mais nós que somos igreja, nós que temos essa visão e estamos felizes com a presença do Papa Francisco, com o seu magistério, nós devemos participar em massa. Os outros podem também dar opinião, mas nós temos uma caminhada feita na América Latina e não podemos retroceder. A igreja tem uma caminhada feita. Com o Papa Francisco, ele deu passos importantíssimos na igreja que não podemos voltar atrás. Então, é importante participar e todos devem dar sua colaboração. Você falou das universidades. Qual o papel da universidade diante de tudo isso? Eu penso que nós temos muitas universidades ligadas à igreja, muitas faculdades ligadas à igreja, que estão envolvendo pouco os seus professores e os seus alunos. Nós devemos ajudar mais na discussão, na reflexão, colocar os professores para trazerem os professores para nos ajudar nas paróquias, nas dioceses, a trabalhar esses temas, porque aí, ao envolver os professores, eles também vão sentir que é obrigação deles ajudar na reflexão, não é? E eles também vão se sentir igreja com isso. Então, as faculdades, os cientistas, os professores católicos devem dar aí a sua colaboração, e as organizações da sociedade, não é? Mesmo que não seja ligado à igreja, porque a Assembleia ela é uma Assembleia eclesial, mas também vai ter participação de outros grupos. É importante também que vozes de fora mostrem como é que eles veem a igreja, né? Lembremos das primeiras comunidades cristãs. Como é que eles viam os cristãos? Eles tinham tudo em comum. Eles, né, se ajudavam, eles rezavam junto. Entre eles, ninguém passava necessidade. Qual é a visão que as outras pessoas têm da nossa igreja? Isso também é importante. Então, é o momento, Daniel, é uma convocação a que todos participem, ninguém se sinta fora, né? Leigos e leigas, não tenhamos medo de participar, de trazer para dentro os temas. É claro que lá na Assembleia,
tudo isso vai chegar decodificado, organizado em temas, em grandes temas, e ali bispos, leigos e leigas, padres, teólogos e teólogas que vão estar ali para assessorar, vão produzir depois um documento, mas fruto de toda essa reflexão que está começando agora, nessa escuta, né? E a espiritualidade que está por trás, não é? É a espiritualidade justamente da comunhão e da participação. Nós somos uma igreja comunhão, não é? E quando nós nos sentimos dentro, nos sentimos corresponsáveis, não ficamos assistindo, porque infelizmente há pessoas que assistem e depois criticam, mas não dão a sua colaboração. Então é importante não assistir, mas participar, estar dentro, não é? E isso vai com toda certeza nos ajudar a corrigir algumas dificuldades que temos e a nos colocar em caminho e trazer a Aparecida para torná-la mais concreta, porque as conclusões de Aparecida foram muito importantes, né? O Papa já as tem usado e transformado em magistério de toda a Igreja, né? Então, nós aqui que temos essa riqueza, esse tesouro, não é? Nós devemos colocá-lo em prática. E eu queria aproveitar para sugerir àqueles que estão nos assistindo, sobretudo aos padres, bispos, que nós façamos nesse semestre uma catequese sobre as conferências episcopais da América Latina, desde o Rio de Janeiro até Aparecida, porque muita gente vai ouvir falar da Assembleia Eclesial, mas não conheceu esse caminho. Os nossos jovens não conheceram esse caminho. Muitos adultos que começaram a participar da igreja há pouco tempo não conhecem esse caminho. Então, é importante fazer uma catequese. Qual foi a importância do Rio de Janeiro, de Medellín, de Puebla, de Santo Domingo e, finalmente, de Aparecida? E aí retomar Aparecida com mais força. Muitos elementos aqui, a partir da sua fala, da escuta das suas palavras, estão surgindo, Dom Luizinho, né? A Marcília coloca que concorda, né, que não devemos ter medo das críticas, apesar de, em alguns lugares, tem pessoas que não agradam, tentam te isolar, afastar e invisibilizar. É o preço dos mártires, é o preço da perseguição, de quem é fiel ao Evangelho, Marcília. A profecia. Da profecia, muito obrigado, viu? E irmã Arlene Simões, passionista lá de Barbacena, também lhe saúda, manda o seu abraço. O João Sana, lá da Comissão de Promoção da Dignidade da Pessoa Humana, muito obrigado, Dom Luiz, pela sua presença entre nós, para animar e fortalecer a construção da nossa participação na Assembleia Eclesial no âmbito da Diocese de Cachoeiro e no Regional Leste 3 da CNBB, né? Então, aqui já aguardando a Vanessa lá de Roraima avisa que tem muita chuva por lá e que, mesmo assim, está aqui conseguindo conectar. A Célia, nossa marióloga, né, também lá de Guarulhos, está aqui conosco e agradece essa motivação, né? E a Sônia Leite coloca, né? Que maravilha ser essa igreja viva, da escuta, da sinodalidade, né? Ela que é da Pastoral da Educação, lá da Diocese de Barra do Piraí, Volta Redonda, né? Gianfranco lembra de experiências que ele vivenciou no contato com jornalistas, né? Quer dizer, é preciso que a igreja se coloque com essa abertura para o diálogo, para poder fazer com que se coloque em prática isso que foi o tema da nossa Campo da Fraternidade Ecumênica, né? Que é o diálogo, e, nesse sentido, então, quem possa fazer essas experiências também, né? E que essas experiências, então, missionárias também ajudem a gente a se abrir para esse encontro com o diferente, mas principalmente voltados para esse compromisso, né? Quando o senhor lembrava aí das primeiras comunidades, não tinha essa separação entre a vida, não. A comunidade vivia, ninguém havia entre eles necessidades, né? Então, tudo isso são questões que estavam vinculadas à prática da fé e da vida, não tem essa diferença, né? Quer dizer, o cuidado com os mais fragilizados é parte, a essência do Evangelho, e agora toda essa questão socioambiental que está aí posto, né? E agora, então, seguem muitos agradecimentos, que eu também quero fazer deles o meu, viu, Dom Luiz? E
até mesmo que a gente possa estar, outras vezes, eu anotei também essa ideia de fazer essa catequese sobre as conferências da América Latina e Caribe, e talvez a gente pudesse, então, fazer uma escalação de bispos aí para que nós pudéssemos ter um pouco essas conversas aqui, né? E assim a gente colaborando também para esse aquecimento e só dizendo, o João Sana também participou desse processo junto com a coordenação. Na escuta nossa, a questão da participação das mulheres na igreja foi um dos temas prioritários, viu? Então, quando chegar lá, o senhor vai se recordar e nós recolhemos essa escuta e vamos documentá-la também para enviar para os bispos sobre como que a Rede Brasileira de Justiça e Paz também está pensando. Finalmente, então, gostaria de convidar para as suas considerações finais, mas lembrando, amanhã, muitos de nós estaremos nas ruas, o 19J, né, lutando para que nosso país se liberte. Então, álcool gel, use máscara, não deixe de se proteger e proteger a quem você ama. Então, é muito importante e também em consonância com o que saiu no Conselho da CNBB, do Conselho Permanente, nós estamos chamando também a celebração 500 velas por 500 mil vidas ceifadas, tiradas por conta da pandemia. Então, nós queremos também fazer memória e aí nós temos toda uma mobilização de fazer com que em 50 cidades brasileiras, pelo menos, nós tenhamos manifestações a esse respeito, silenciosas em alguns casos, alguns com a palavra das lideranças interreligiosas, porque não é possível que nós nos conformemos, né? Ser igreja significa ter esse compromisso e, por isso, então, a gente convida para que todos e todas possam, da sua forma, se sentindo até onde pode ir. Nós estamos com a filha agora, todos os cuidados acometidos pela Covid, minha filha de 20 anos, peço orações aí também a todos e todas, e nesse momento que a gente estava aqui na missão aconteceu e a gente está cuidando dela direitinho. Então, cada um e cada uma de nós estamos sendo afetados e todas essas vidas poderiam ter sido poupadas se tivesse políticas públicas, por isso nós estamos acompanhando para e passo, enquanto Comissão Brasileira de Justiça e Paz, também a própria CPI, Dom Luizinho, para que a gente possa estar vivo e participar, então, dessa construção, desse momento riquíssimo. Mas é a partir desse contexto, né? O senhor falava da censura que houve no período da ditadura, né? Hoje também nós estamos vendo muito desses elementos e por isso eu não queria deixar de dar essa palavra de ânimo também no final aí, e todos os mobilizadores e mobilizadoras do Pacto pela Vida e pelo Brasil. Nós estamos aí com essa iniciativa do Laicato também, e eu quero de pronto agradecer a todos aqueles e aquelas que também têm acompanhado os nossos programas e têm se motivado a essa participação para dar consequências, de fato, à sua própria fé. Dom Luizinho, com meu agradecimento, meu abraço, convidando para que as pessoas estejam na próxima sexta-feira, 8 horas da manhã. Muita gente diz, mas é cedo demais, Daniel. É despertar, então despertar, se não for cedo, não adianta, né? Então, despertar com justiça e paz. E eu peço também, aproveito para humildemente pedir que o Senhor nos abençoe e nos invoque aí sobre nós também, mas um tempinho aí para o senhor também fazer as suas considerações e que o senhor possa se sentir muito acolhido no Brasil como pastor missionário com toda essa experiência anterior na África, viu? Nosso carinho e conte conosco no que precisar lá na Diocese de Cachoeiro e no Regional Leste 3. Com o senhor, Dom Luizinho. Obrigado, Daniel, e muito obrigado a todos aqueles que nos acompanharam. Eu queria reforçar o dia de amanhã, quem não puder participar ou quem não for para as ruas, às 15 horas, haverá uma celebração presidida por Dom Valmor. Nessa semana, o Conselho Permanente da CNBB teve a sua reunião durante 2 dias e amanhã o Dom Valmor vai presidir uma missa lá na Serra da Piedade, em Belo Horizonte, em Caeté, pelas 500 mil pessoas mortas pela Covid, 500.000 de pessoas. Então, nós somos convidados em todas as dioceses, paróquias, a bater o sino, às 3 horas da tarde, bater os sinos como um sinal de lembrança dos 500 mil mortos pela Covid, por causa da falta do cuidado, por causa da falta de iniciativa, por causa da falta de defesa mesmo da vida. Então, eu queria deixar aqui, nesse momento final, a minha palavra de agradecimento e o meu incentivo para que todos nós, todos e todas,
participemos desse momento da escuta, reforcemos, falemos sobre essa Assembleia Eclesial. Parece que o tempo é muito pouco, a Assembleia vai ser em novembro, mas nós vamos conversar muito ainda nesses meses sobre essa Assembleia. E depois da realização da Assembleia, tudo aquilo que a Assembleia produzir, nós vamos ter aí anos para conversar, para estudar e para procurar colocar em prática toda essa reflexão que nós estamos tendo a oportunidade de participar. Então, quero desejar a todos uma feliz missão. A missão de cada um é muito importante na igreja, que cada um continue com responsabilidade, assumindo o seu papel, sem desanimar. Dificuldades nós encontramos, às vezes incompreensões, mas procure ser uma pessoa de paz, uma pessoa do bem, uma pessoa que contribui, que fala com sinceridade, critica menos e arregaça as mangas e trabalhe. Faça a sua parte, cada um. Então, que Deus abençoe a cada um. Eu quero pedir nessa oração, nessa bênção, a intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe, que é a padroeira de toda a América Latina. A Assembleia vai ser latino-americana e do Caribe. Então, que a Senhora de Guadalupe possa nos inspirar. Que o Senhor Deus, nosso Pai, Criador de todas as coisas, possa nos ajudar e nos abençoar nesse momento tão difícil que passamos no Brasil e em todo o mundo. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. Rogai por nós. Muito obrigado, Dom Luizinho, e até uma próxima data que vamos agendar com certeza. Fique com Deus, todos e todas que nos acompanharam. Muito obrigado pela sua audiência. Vamos continuar multiplicando a profecia e dentro dela a denúncia e a esperança. Muito obrigado, fiquem com Deus. Até a próxima sexta-feira.